Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Arco de circunferência. Dois pontos A e B de uma circunferência dividem-na em duas partes denominadas arcos. A e B são as extremidades de cada um desses arcos, que indicaremos por arco AB ou arco BA, tá? Para diferenciar esses arcos, convencionamos percorrer a circunferência no sentido anti-horário, tá? De A para B, enquanto BA é o arco formado pelos pontos da circunferência entre B e A, tá? Percorrido no sentido também anti-horário de B para A. Veja bem, então, nós vamos sempre do ponto A para o ponto B, tá? Nós vamos formar aqui um arco, tá? No sentido anti-horário, tá vendo? Nesse sentido, tá? No sentido, temos aqui uma circunferência, tá? E aí nós temos aqui um arco de circunferência sempre do ponto A para o ponto B, sempre no sentido anti-horário, tá? Aqui o que que acontece? Aqui eu estou indo do ponto B para o ponto A, tá vendo? Também no sentido anti-horário, tá vendo? Eu estou indo do ponto B para o ponto A no sentido anti-horário, tá? Aqui eu tenho o arco AB, tá? Indo de A para B, no sentido anti-horário, e aqui eu tenho o arco BA, tá? Indo no sentido de B para A. Show? Então, o que nós vamos estudar, né, na verdade, são esses arcos, tá? Como encontrar essas medidas, né? Tá? O nosso objeto de estudo agora é isso, tá? São arcos de circunferências. Show? Vamos lá. Se A coincide com B, se o ponto A coincide com o ponto B, temos um arco de uma volta ou um arco nulo. Quer dizer, se A é igual a B, né, se o ponto A coincide com o ponto B, ou eu tenho um arco de uma volta inteira, tá? Um arco de uma volta, ou eu tenho um arco nulo, quer dizer, eu não tenho volta, tá? Então, eu tenho um arco de uma volta ou eu tenho um arco nulo, tá? Se A e B são extremidades de um mesmo diâmetro, temos um arco de meia volta. Então, se A e B são as extremidades do diâmetro da circunferência, o que que nós temos? Nós temos aqui o arco AB, um arco de meia volta, e o arco BA também um arco de meia volta, tá? O O aqui, ó, o centro da circunferência, tá? Então, o arco AB e o arco BA são arcos de meia volta, tá? Então, se A e B são as extremidades aqui do diâmetro da circunferência, tá? Então, o arco AB é um arco de meia volta e o arco BA é um arco também de meia volta. Tá? Nós estamos falando de arcos de circunferências. Show? Ângulo central. Todo ângulo com vértice no centro da circunferência L, né? Vamos chamar a circunferência aqui de L, tá? E cujos lados interceptam L, quer dizer, interceptam a circunferência, né? É denominado ângulo central relativo a L, tá? O arco de circunferência contido no interior de um ângulo central é chamado de arco correspondente a esse ângulo, tá? Então, olha só, nós temos aqui o arco AB, tá? Ele é correspondente ao ângulo central. O ângulo central seria esse ângulo aqui, tá? Nós temos aqui um ângulo central, tá? Todo ângulo com vértice no centro da circunferência, aqui o meu vértice está aqui, tá no centro da circunferência, tá? Então, todo ângulo formado aqui, tá? Eu estou chamando essa circunferência de L, né? Então, todo ângulo com vértice no centro da circunferência L e cujos lados interceptam L, quer dizer, aqui, tá? Os lados aqui do meu ângulo interceptam, tá? A minha circunferência, né? É denominado ângulo central relativo a L, quer dizer, eu tenho um ângulo central aqui relativo a essa circunferência L, tá? O arco de circunferência contido no interior de um ângulo central, tá? É chamado de arco correspondente a esse ângulo. Então, esse arco aqui, ó, tá? Ele é um arco correspondente a esse ângulo central, tá? Ele é um arco correspondente, tá? Então, AB aqui é um arco correspondente ao ângulo central, a esse ângulo central aqui, ó. Show? De forma recíproca, né?
a todo arco de L corresponde um único ângulo central de L. Quer dizer, todo arco, né, formado aqui, ó, todo arco, né, da minha circunferência L, tá? Ele vai ter também um ângulo central aqui, né, relacionado a ele, concorda? Olha só, de forma recíproca, né, desculpa, de forma recíproca, a todo arco de L corresponde um único ângulo central de L. Essa relação entre arcos e ângulos de uma circunferência nos permite definir formas de medir arcos a partir da medida do ângulo central correspondente. Então, aqui, ó, o ângulo AOB, tá? É o ângulo central, tá? AOB, aqui é meu ângulo central, tá? Correspondente ao arco AB, tá? Esse ângulo central correspondente a esse arco AB. Então, sabendo a medida desse ângulo, eu consigo calcular o tamanho desse arco aqui, ó, tá? O comprimento desse arco. Veja bem. Medida de arcos de circunferência. Então, há dois tipos de medições que podem ser feitas para arcos de circunferências, a linear e a angular, tá? A medida linear de um arco AB é o seu comprimento, ou seja, a distância linear entre as duas extremidades. Então, né, eu consigo medir, tá, essa distância, o comprimento desse arco aqui, tá? Essa é a nossa medida linear, tá? Eu posso pegar esse arco, né, esticar ele para cá. Se eu esticar esse arco, tá, eu encontro aqui um comprimento, né, uma medida, tá? Então, eu consigo calcular esse comprimento, tá? Vamos chamar essa medida de linear, tá? A forma linear de se calcular o comprimento desse arco. Então, encontrar a medida do comprimento do arco AB equivale a esticar o arco e encontrar um segmento EF, quer dizer, eu estico esse arco, tá? E aí encontro um segmento aqui, tá? EF, cujo comprimento seja igual ao do arco, quer dizer, o tamanho desse comprimento é igual ao tamanho desse arco aqui, tá? Se eu arrebentar, se eu pegar esse pedaço aqui, se eu dar um corte aqui e esticar, né, esse arco, tá? Eu vou ter aqui um comprimento, aqui um segmento EF, e aí eu consigo medir esse segmento, tá? Então, nós vamos a medida, né, de arcos de circunferência. Então, a forma linear, né, quer dizer, eu vou medir linearmente, tá? O arco da minha circunferência. Na verdade, o que interessa para a gente aqui é isso, tá? Como calcular o comprimento desses arcos, tá? Então, existem duas formas, né? Existe a forma linear e a forma angular de se encontrar a medida desses arcos de circunferência, ok? Então, vamos lá. Já a medida angular de AB, né, do arco AB, está relacionada à medida do ângulo central correspondente a esse arco, ou seja, a medida angular do arco AB é igual à medida do ângulo central associado a ele, tá? Então, a medida do arco AB, essa medida, ela está associada à medida desse ângulo, tá? Que nós vamos chamar de alfa, tá? O ângulo AOB, tá? Então, uma observação, né? As unidades usuais para medida angular de circunferência são o grau e radiano. Quer dizer, grau e radiano são as unidades de medidas, tá, que nós vamos usar para medir esses arcos e esses ângulos. Show? Bom, medida em graus, tá? O grau é a unidade de medida de ângulos mais utilizada, especialmente na geometria. O grau é definido dividindo-se uma circunferência em 360 ângulos centrais congruentes entre si. Quer dizer, se eu pegar uma circunferência e dividir ela em 360 partes iguais, tá? Cada pedacinho desse vai ter o quê? Vai ter um grau, tá? Vai ser ele é definido dividindo-se uma circunferência em 360 ângulos centrais congruentes entre si, quer dizer, iguais, né? Cada um desses ângulos equivale a um grau. Então, se eu pegar uma circunferência, dividir ela em 360 partes iguais, cada partezinha dessa vai equivaler a um grau, tá? Ah, e definimos a medida angular do arco correspondente como sendo igual a um grau, tá? Definimos a medida angular do arco correspondente
como sendo igual a 1 grau, tá? Então, esse pedacinho pequenininho, esse arcozinho pequenininho, ele vai ser 1 grau, tá? Então, 1 sobre 360 dá a volta completa da circunferência mede 1 grau, tá? Se eu pegar a circunferência e dividir em 360 partes iguais, pegar uma partezinha dessa, essa partezinha que eu tirar, vai ser o quê? Vai ser 1 grau, ele vai medir 1 grau, tá? Show? Grau, minuto e segundo, né? Então, nós já vimos, né, que os submúltiplos do grau, né, é o minuto e o segundo, né? Então, dividindo-se, desculpa, dividindo-se um arco de 1 grau em 60 ângulos congruentes entre si, cada um dos arcos formados corresponde a um arco com medida angular de 1 minuto, tá? 1 minuto. A gente representa 1 minuto assim, tá? Um com uma perninha em cima, né? Tá? Dividido-se um arco de 1 minuto em 60 partes congruentes entre si, cada um desses arcos formados, corres- cada um desses arcos formados corresponde a um arco de medida angular de 1 segundo, tá? Então, 1 segundo é assim, tá? É um com duas perninhas em cima, né? Então, portanto, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? São os submúltiplos do grau, né? 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Show? Se um arco de circunferência tem medida A graus, B minutos e C segundos, escrevemos A graus, B minutos, C segundos, tá? Observe a figura abaixo como o ângulo central mede 45 graus, dizemos que a medida do arco AB é de 45 graus, tá? Então, se meu ângulo central aqui mede 45 graus, a medida aqui AB, o meu ângulo aqui, o meu arco AB, tá? Que a medida do arco AB, ela mede 45 graus, tá? Note que os arcos AB, CD e EF têm medida angular de 45 graus, apesar de suas medidas lineares serem diferentes, tá? Então, o meu ângulo central ele vai definir, tá, todos os meus arcos aqui, ó, tá? A medida do meu ângulo central vai ser a mesma, quer dizer, a medida angular, né? Do meu ângulo central vai ser igual à medida aqui dos meus arcos, né? A medida angular dos meus arcos aqui, ó, tá? Show? Então, todos esses arcos aqui vão medir 45 graus. Show? Medida em radianos. Já falamos que nós podemos medir em graus e podemos medir em radianos, não é isso? Então, embora o grau seja uma unidade de medida bastante utilizada para ângulos, né? Quando se trata da medida angular de arcos, há outra unidade mais usual em trigonometria, o radiano, tá? Arco de um radiano, né? Rádio, vamos sempre chamar de rádio, tá? Radiano, vamos chamar de rádio, tá? É o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Então, o que que acontece, tá? Se esse arcozinho aqui, tá, tiver o mesmo tamanho, né? Se eu esticar esse arco aqui e perceber que ele tem o mesmo tamanho do raio da minha circunferência, então eu tenho um radiano. O que que é um radiano, tá? É o comprimento do arco igual ao tamanho do raio, tá? Se o tamanho do meu arco for igual ao meu raio, então eu tenho um radiano, um rad, tá? Então, um rad tá, é igual à medida do meu raio, tá? O meu arco, a medida do meu... Ó, se eu esticar esse arco aqui, ó, tá vendo? Se eu esticar ele aqui, ó, tá? Eu vou perceber que ele tem a mesma medida do meu raio. Show? Então, o que que é um radiano? O que que é um rad, tá? É o arco cujo comprimento tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida do raio da circunferência. Show? Podemos falar também que o ângulo de um radiano é o ângulo central correspondente a um arco de comprimento igual ao seu raio. Então,
Medir um arco com essa unidade, né, unidade de medida, né, significa responder a seguinte pergunta: quantos arcos de comprimento igual a um raio da circunferência cabem no arco que se deseja medir? Tá? Por exemplo, um arco de 2 rádios, né, 2 radianos, corresponde ao arco de comprimento igual a 2 raios da circunferência. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um arco, tá? E esse arco mede 2 rádios, 2 radianos, isso significa o seguinte, que esse arco ele mede 2 vezes o raio da minha circunferência. O que é um radiano? É o comprimento aqui do meu raio, tá? É o tamanho do meu raio. Então, se eu tenho um arco, tá? Cujo comprimento equivale a 2 vezes o meu raio, então eu tenho um arco de 2 radianos. Tá? A medida desse arco, ela mede 2 radianos, 2 rádios ou 2 radianos. Tá? Então, o comprimento AB, tá? Esse comprimento aqui, ó, tá? AB é igual a 2 vezes o raio. Tá? A medida de AB é igual à medida do ângulo, tá? Que é igual a 2 vezes a 2 rádios, ou 2 vezes o raio da minha circunferência. Tá? Logo, a medida angular de AB é 2 rádios, 2 radianos. Tá? De modo geral, indicando por alfa a medida em radianos de um arco de comprimento L contido em uma circunferência de raio R, tá? Podemos escrever que alfa é igual a L dividido por R. Quer dizer, eu tenho aqui um arco L, tá? Um arco, tá? De tamanho L, tá? Se eu dividir esse arco por R, pelo raio, né, pela medida do meu raio, tá? Eu encontro quem? Eu encontro o meu ângulo central aqui, tá? Que é o alfa, tá? Então, olha só, de modo geral, indicando por alfa a medida em radianos, tá? De um arco de comprimento L contido em uma circunferência de raio R, podemos escrever que alfa é igual a L sobre R, tá? Quem é esse ângulo central, esse ângulo aqui, a medida desse ângulo em radianos, tá? Como é que eu faço para encontrar esse ângulo central em radianos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, e vou dividir pelo raio, tá? Eu vou pegar o comprimento do meu arco e vou dividir pelo raio. Eu vou pegar o comprimento do meu raio e vou dividir desculpa. Vou pegar o comprimento do meu arco e vou dividir pelo raio da minha circunferência. E vou encontrar quem? Vou encontrar a medida do meu ângulo central em radianos, tá? Ou seja, alfa é o número de vezes que R, que o raio, cabe em L, tá? O número de vezes que o meu raio vai caber dentro desse arco. Quer dizer, se eu tiver um arco de uma volta inteira, tá? Quantos raios, por exemplo, eu vou ter né, numa volta inteira, por exemplo, tá certo? Então, é importante observar que a medida angular de arco em radianos só é numericamente igual ao comprimento desse arco se R for igual a 1, tá? Olha só, é importante observar que a medida angular, tá, de arco em radianos só é numericamente igual ao comprimento desse arco se R for igual, se meu raio for igual a 1. Isto é, se a medida do raio for igual a uma unidade de medida de comprimento. Tá? Olha só. Vejamos agora algumas relações entre graus e radianos. Então, como o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio, tá? Como é que a gente faz para calcular o comprimento de uma circunferência, né? Lembra, se eu der um corte aqui e esticar essa circunferência, né? Se eu esticar isso aqui, ó, tá? Eu vou encontrar um comprimento, né? Como é que eu faço para encontrar esse comprimento? É 2 vezes π vezes o raio, tá? O raio cabe 2 π vezes, aproximadamente 6,28 vezes na circunferência. Então, um raio, né? O comprimento da minha circunferência, né? Como π, eu estou considerando π aqui 3,14, tá? Então, como o raio, né?
cabe duas π vezes, aproximadamente 6,28 vezes na circunferência. Logo, temos as seguintes relações entre medidas de arcos. Então, 360 graus, 2π radianos. Tá? Então, se o comprimento da minha circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, 2π radiano. Como um radiano ele mede um raio, né, o comprimento do raio, tá? Eu estou considerando o raio aqui como né, uma unidade de medida, tá? Então, 360 vai ser 2π radianos, quer dizer, uma volta inteira, tá? 180 graus, π radianos, metade, né, da minha volta inteira, tá? 180 graus é metade. 90 graus, π sobre 2, 180 dividido por 2, tá? Então, olha só. 360 graus, uma volta inteira, 2π radianos, tá? Nós já vimos que o radiano aqui, né, a medida do radiano, o que, que é? É a medida do raio, tá? Um rad é um raio, tá? A medida de um raio. Então, 2π radianos, uma volta inteira, tá? 360 graus. 6,28, aproximadamente 6,28. O que, que é isso? Cabem 6,28 raios dentro de uma volta inteira, tá? 180 graus, metade, né? Então, π radiano. Se 2π, 360, tá metade, né, dividir por 2 vai dar π, tá? 2π dividido por 2 vai dar π. Π radianos, aproximadamente 3,14. Tá? O valor de π aqui, tá? Aproximadamente, né? 90 graus, metade de 180. Então, vai ser π dividido por 2, tá? Aproximadamente 1,75, tá? O que são esses valores aqui? É a quantidade de vezes que o raio cabe dentro da circunferência, tá? Então, um arco de 90 graus vai me produzir aqui um ângulo de 90 graus vai produzir aqui um arco de aproximadamente 1,75 raios, quer dizer, 1,75 o valor do raio aqui, tá? 45 graus, né? Quer dizer, se eu pegar os 90 aqui e dividir por 2, quer dizer, π sobre 2 dividido por 2 vai dar π sobre 4, tá? Então, 45 graus, aproximadamente 0,785 vezes, né, que o raio cabe no arco, né? Tá? Então, se eu tenho um arco aqui, tá? É lógico, né? Se eu tenho um arco de 360 graus, eu tenho o que que eu tenho? Eu tenho a minha circunferência inteira, tá? Eu tenho uma volta inteira. E aí cabem aproximadamente 6,28 raios dentro de uma volta inteira, tá? Se eu tenho metade, se eu tenho 180 graus, se meu arco tem 180 graus, eu tenho o quê? Eu tenho o valor do π, 3,14, tá? O meu arco, meu ângulo aqui central, tá? Ele vai medir o quê? Ele vai medir π, ele vai medir aproximadamente 3,14. Vai ser a quantidade de vezes que o meu raio vai caber dentro desse arco. Então, o arco de meia volta, tá? 90 graus eu tenho aproximadamente 1,75 vezes a quantidade de vezes que o raio cabe dentro desse arco, tá? E 45 graus e por aí vai, tá? São essas relações que nós vamos criar aqui utilizando graus e radianos, tá? As medidas de arco de circunferência em graus e em radianos são, então, diretamente proporcionais, tá? 360 está para 2π, assim como 180 está para π, tá? Por aí vai, tá? Esse fato nos possibilita obter a conversão de unidades por meio de uma regra de 3 simples. Por exemplo, qual é a medida em graus de um arco de 1 radiano, tá? A pergunta é, 1 radiano tem quantos graus, tá? Essa é a pergunta, tá? Então, 360 graus, 2π, tá? Regrinha de 3, né? A graus, vou chamar um ângulo A aqui qualquer, tá? A graus, 1 radiano, tá? E aí, fazendo aqui, tá? Multiplicando o cruzado, tá? Nós vamos ver que A vai ser igual a 360 dividido por 2π. Dividindo em cima e embaixo por 2, 180 por π, tá? 180 dividido por 3,14, porque o valor do π, o valor aproximado aqui do π, tá? 180 dividido por 3,14, aproximadamente 57 graus, tá? Então, 1 radiano tem aproximadamente 57 graus. Show?
Bom, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? Deixa eu pedir uma coisa. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, tá? E assim, se gostou do vídeo, né? Dá um like aqui pra gente. Se não gostou, comenta aqui pra gente por que que não gostou, tá bom? Então, vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta por que que não gostou. E se inscreve aqui no canal para dar uma força pra gente, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.